Eu não sou a pessoa que mais entende de NFL no Brasil. Tem muito especialista que manja infinitamente mais do que eu. Vocês podem ver aqui nos vídeos, eu erro o nome de jogador, esqueço algumas coisas importantes, mas em termos de bet, meus amigos, estamos lucrativos na temporada e isso é um feito muito legal. Na semana 15, melhor desempenho da temporada, 12 de 15 palpites acertados. Arrancamos para poder fechar a temporada positivo e vamos agora para a semana 16. Notícia ruim, essa semana deixei de mandar para vocês o palpite de quinta. E eu acertei o palpite que eu mandei o Rams mais 3. Ah, Tiquinho, mas você mandou onde? No meu grupo gratuito, onde eu falo para você para poder me seguir lá. Então, link no primeiro comentário fixado para você não perder nenhuma entrada, nenhuma aumentada dos principais jogos de futebol americano. No vídeo de hoje, palpites para os jogos de domingo e também para o Monday Night Football. Tudo isso depois da vinheta. Deixa o like, se inscreve aqui e vamos embora. Semana 16, a NFL tá acabando. E vamos embora, pessoal, para os palpites da semana 16. E eu peço para vocês novamente, de antemão, desculpa por não ter postado aqui o vídeo na quinta. Eu tava em viagem, eu fui ver o jogo da Copa do Brasil, do Corinthians e Vasco. Passei a volta inteira ontem, né? O dia inteiro ontem viajando. Cheguei aqui um pouquinho tarde, mas eu deixei lá, como eu falei para vocês, no Telegram, o palpite do jogo. E aqui, ó, Rams mais 3, handicap aqui, ó. Quem tá seguindo a gente no nosso grupo pegou e forrou, então pode ir lá que eu não deixo de postar palpite para os jogos da NFL, beleza? Vamos começar com o primeiro jogo de domingo, jogo do Eagles contra os Commanders. Esse jogo ele pode representar o título dos Eagles da sua divisão, né? Os Cowboys ainda têm uma chance remota, os Eagles têm que perder todos os jogos e os Cowboys ganhar tudo, mas os Eagles devem ganhar a divisão aqui já batendo a equipe dos Commanders. É um time muito forte, os Eagles, com algumas oscilações, mas que está conseguindo se estabelecer melhor, principalmente no jogo recebido, tá? Com o Brown recebendo muitas bolas, Devonta Smith também, Saquon Barkley bem ou mal já tá chegando nas 1000 jardas aqui com 6 TDs para ele, Jalen Hurts recuperou, conseguindo também ter um jogo melhor, e os Commanders com muitas lesões que estão afligindo o time durante toda a temporada, meio que acabaram muito minados, né? O Mariota, como eu falei, é um reserva de qualidade, Deebo Samuel é um recebedor interessante, ele conseguiu superar alguns problemas físicos também, jogo corrido na última partida com o Crosby Merritt conseguiu, foi bem estabelecido, e o time conseguiu surpreender a equipe dos Giants. Vocês não lembram, a gente estava no handicap dos Commanders neste confronto, inclusive. A defesa tem alguns desfalques e esse é o grande ponto, né? Num duelo divisional, os Eagles estão mais prontos, principalmente no lado defensivo, para poder segurar o ataque dos Commanders, que por sua vez vai ter dificuldade contra o forte ataque da equipe dos Eagles. Confronto importante, deixar para as últimas semanas é complicado e os Eagles tendem a garantir aqui a sua vaga, título da divisão na pós-temporada aqui, vencendo os Commanders e pra mim vencem cumprindo o handicap menos 6 eu peguei nesse jogo, tá? É um jogo apertado, como eu falei, divisional, mas a diferença, né, tá aqui na força do elenco, principalmente para momentos decisivos. Eu acho que essa defesa dos Eagles vai pressionar demais o Mariota, conseguir alguns turnovers e estabelecer aqui o caminho para poder conseguir vencer o confronto. O segundo jogo do dia, pessoal, um confronto muito interessante, tá? Dos Packers contra os Bears. Pessoal, esse jogo aqui é um jogo que vale muito, é um confronto divisional e os Bears aqui com a oportunidade de ganhar a divisão depois de muito tempo, já mostrando aí que a chegada do novo treinador do Ben Johnson já está dando frutos. É um time que está conseguindo muitos turnovers, é um time que está conseguindo também se estabelecer no jogo corrido, embora o DeAndre Swift esteja questionável para essa partida. Caleb Williams está fazendo uma boa temporada, embora alguns erros pontuais, já são mais de 3.000 jardas para ele, 21 touchdowns e 6 interceptações. Romeo Dunze mais uma vez deve estar fora aqui do confronto de hoje também, então os Bears chegam um pouquinho baleados para esse jogo. Agora, quem também tá baleado é o Green Bay Packers, com Micah Parsons fora da temporada por conta de uma lesão e com Josh Jacobs também questionável para esse jogo. Agora, se Green Bay quiser ter chances, o Josh Jacobs vai ter que fazer um esforço para poder ir para essa partida, porque ele abre demais o leque no jogo corrido. O Wilson conseguiu correr bem quando o Josh Jacobs não estava, mas é um outro nível de jogador. O jogo recebido dos Packers também melhorou bastante, com o time dropando um pouco menos de bola, e o Jordan Love é um quarterback um pouco mais confiável na minha visão do que o Caleb Williams. É um confronto que tende a ser realmente muito disputado, decidido por uma posse, e nesse cenário eu gosto de pegar quem é o underdog aqui, quem é a zebra, e pegar o handicap. Eu vou pegar o handicap mais 3,5 dos Packers aqui, podendo perder por até um field goal num jogo que tende a se decidir por um field goal. Apoiar aqui o Packers, na minha visão, é interessante, tá? E vou dar um voto de confiança para esse time que tem armas e precisa muito desse jogo para poder se manter vivo e deixar a divisão disputada. O Caleb Williams, ele erra em alguns passes em momentos decisivos aqui e pode ser que hoje seja um dia
que o time acabe sentindo falta aí de um QB um pouco mais confiável. Jogo dos Jets contra o Saints, pessoal, é um jogo que em tese é tranquilo de se apostar, porque o favoritismo é todo do Saints, dado todos os problemas dos Jets, mas pegar um time ruim com handicap é sempre complicado. O time do Saints não é um time muito confiável, tá? Mas tá conseguindo um nível de atuação melhor do que se esperava durante boa parte da temporada. Chris Olave tá conseguindo ter boas recepções e cresceu bastante nesse final de temporada. O time do lado defensivo também conseguindo conter um pouco mais. Venceu um jogo de Carolina muito importante, então assim, tem muitas coisas positivas em New Orleans para as próximas temporadas. Já os Jets estão, parece que em total reformulação, é meio que Breach Hall e só, e o time não tá conseguindo render, jogo recebido também não tem, quarterback limitado, defesa com muitos desfalques, então basicamente é uma aposta nem só no Saints, mas é no que o Saints mostrou nessa temporada e o que o Jets não mostrou. Eu peguei a linha mais curta de handicap com uma odd que ela é viável pra mim aqui, eu peguei o New Orleans Saints -3, mas eu não morro de amores por nada atolando o New Orleans Saints não, porque time ruim com handicap esticado eu particularmente tenho muita resistência. Jogo dos Bills contra os Browns, basicamente aquele mesmo matchup, né? Nos Browns, poucas coisas se esperar do Shadow Sanders, que é um quarterback que mesmo com pocket limpo não tá conseguindo encontrar os recebedores, o rating fraco e um quarterback que tem as suas limitações, embora ainda tenha também ter desenvolvimento, né? Acabou de chegar como calouro, não dá pra poder falar que é um bust com tão poucos jogos assim, tem que dar um pouco de tempo e às vezes o ideal pra mim era nem ser como titular. O Judkins conseguindo ter uma temporada boa, corrida já, 800 jardas e 7 TD pra ele. Fanny sendo o principal recebedor, um tight end aqui, que é um jogador interessante. Mas, cara, essa defesa dos Bills tende a pressionar bastante aqui, incomodar um ataque que é muito limitado. Do outro lado, basicamente, como eu falei, Myles Garrett para poder bater o recorde de sacks. É só isso que importa para os Browns. Mas o time já conseguiu ter derrotas para time muito piores. E agora é Josh Allen com seu desempenho absurdo em dezembro, correndo absurdamente. James Cook fazendo uma temporada absurda. E eu acho que ele vai conseguir encontrar um pouco mais os seus alvos também. Khalil Shakir conseguindo correr, Kincaid voltando como tight end. Então os Bills aqui são muito favoritos numa divisão que tá apertada e ele ainda tá brigando pelo título. Os Bills não podem vacilar e pra mim, se os Bills pontuarem, os Browns não tendem a pontuar. Então o jogo só fica apertado, basicamente, na minha visão, se os Browns conseguirem limitar a pontuação dos Bills. Mas se abrir aqui uma vantagem aqui de 2 TDs, cara, aí vai ficar muito complicado. Os Browns estão até uma diminuída, não tem por que correr para um ataque que não faz nada. Então eu peguei o Bills -9,5 aqui. Handicap esticado fora de casa contra essa defesa é complicado, mas eu gosto bastante do time dos Bills, tá? Chiefs e Titans, a gente vai ter pela primeira vez aqui os Chiefs eliminados de uma pós-temporada, mas sem o Patrick Mahomes no snap. Por quê? Porque ele ainda sofreu uma lesão LCA, uma lesão grave que vai tirar ele dessa temporada e pode ser que tirar até da próxima. Uma lesão em final de temporada que demora aí uns 8 meses para poder recuperar. Vai ser complicado e uma pena, né? E um castigo para um Chiefs que cometeu muitos erros durante toda a temporada, não tendo investido no running back para poder estabelecer um pouco mais o jogo corrido e não depender tanto do Mahomes assim. Uma linha ofensiva que protegesse um pouco melhor também o seu quarterback. Acho que o time pecou nas escolhas para essa temporada, na cautela, o próprio cap dos times vai aumentar, então assim, poderia ter pego um Breach Hall a preço de banana e não pegou, então isso custou caro para os Chiefs que agora estão eliminados da temporada pela primeira vez na era Patrick Mahomes. Time para poder vencer os Titans, ele tem, mas o ânimo vai estar lá embaixo, né? O Travis Kelce, eu acho que ele desbobear nem deve ir para jogo, ou se vai bastante desmotivado, ele cabisbaixo no último jogo, provavelmente pode ser a temporada até de aposentadoria, a defesa acaba também com muitos veteranos não vendo muito mais o porquê correr, e o Titans, por sua vez, com o quarterback, que é um dos quarterbacks mais sacados da liga, que é o Ken Ward, mas que conseguiu algumas coisas interessantes. Tony Pollard correu bastante recentemente nos últimos jogos, e é um time que tem em busca, né, da sua primeira vitória em casa na temporada, então os Titans são ruins, os Chiefs são médios, mas com problemas. Então acho que isso acaba equilibrando um pouco as coisas e eu vou pegar aqui o handicap positivo do Tennessee Titans +6, podendo perder aqui quase por um touchdown sem ponto extra, né? Mas achei interessante aqui essa linha. Os Titans já conseguiram alguns jogos interessantes, não só de vitória, mas de manter as coisas próximas, e com o Chiefs um viés de negativo tão grande, já eliminados de pós-temporada, eu vou pegar esse handicap de Tennessee aqui, e a gente foi bem em alguns handicaps esticados contra a maioria, então acho interessante, beleza? Jogo dos Chargers contra os Cowboys, esse é um jogo difícil demais, pessoal. Os Chargers estão brigando pela divisão também, junto com os Broncos, e estão bem colocados para ir para o Wild Card, com o Justin Herbert jogando muito bem, mas também sendo muito pressionado e sofrendo muito sacks. Ele está conseguindo encontrar algum dos seus recebedores, que o Manny Vidal, depois da lesão do outro running back, conseguiu estabelecer bem, já tem 620 jardas. O McConkey sendo o principal recebedor, salvou meu fantasy, inclusive, em algumas ligas, e já está com 5 TDs.
A defesa forte também. E Dallas vem de um baque, né? Depois da derrota para o jogo dos Vikings, um jogo ruim. Mas com um ataque dos ataques mais fortes da liga. E os Cowboys jogaram muito bem nessa temporada, na grande maioria dos jogos em casa. Eu achei curioso aqui o fato de Dallas ser favorito em casa. Porque Dallas, com a defesa que tem, dificilmente consegue ficar favorito contra algum time. Então eu acho que os Chargers podem manter as coisas próximas. E eu vou naquela mesma estratégia de pegar um handicap esticado aqui de um time que tem boas condições de vencer ou de se perder por um field goal só. E não descartaria, inclusive, uma vitória de Los Angeles, está brigando pela divisão, que tem o Josh Herbert pós-lesão, mas conseguindo jogar muito bem, eliminou os Chiefs, muita moral, tá jogando demais. E os Dallas ainda com alguns problemas graves em termos de pontuação cedida. Embora tenha um ataque muito forte, Javonte Williams está questionável para este confronto, se lembre também. Então vamos aqui nos Chargers mais 3 nesse jogo aqui, diante do Dallas Cowboys, beleza? Jogo interessante aqui, pessoal, dos Vikings contra os Giants. E, cara, Nova York tem sempre um hypezinho, né? O Jackson Dart é um quarterback interessante, tem algumas coisas positivas no time, até mesmo na defesa. Mas é um time muito fraco no geral, assim, porque foi muito baleado, com vários desfalques, Scarabo fora, Alec Neighbors fora durante toda a temporada também. Então é um time que já não tem muito o que fazer na temporada, enquanto os Vikings querem terminar de forma positiva. DJ McCarthy teve um ótimo jogo na última partida. Ele até conseguiu achar um touchdown pro Justin Jefferson, mas ele foi anulado, então a maré do Justin Jefferson não tá boa. Mas o grande diferencial aqui tá no lado defensivo também, com o Minnesota tendo uma defesa muito forte, uma chance remota de playoff também. Então acho que os Vikings vão brigar aqui e vão conseguir a vitória. Achei que até um handicap aqui, tem uma vitória simples em 1,67, pagamento antecipado, achei bem interessante, e a minha dica pra vocês aqui nesse jogo, tá? Jogo dos Bucks contra os Panthers, cara, muito, eu tô sempre do lado errado de Carolina, né? Quando eu vou pra eles cumprirem o handicap e ganhar o jogo, eles perdem. Quando eu vou contra porque o time é ruim, eles vão ir lá e conseguem se surpreender. Então esse jogo aqui, eu vou ficar com a minha opinião geral de que os Panthers são ruins, sabe? O Bryce Young pra mim não é um quarterback confiável. Embora o jogo corrido seja bem estabelecido, o McMillan fez uma temporada muito interessante também, a defesa tem alguns bons jogadores. Esse time peca em momentos decisivos e isso custa caro, sabe? E vai custar caro em um momento decisivo contra um Baker Mayfield que cresce em momentos decisivos, que consegue encontrar os seus recebedores, e o time dos Bucks está tendo cada vez jogadores mais saudáveis, com a volta do Godwin já sendo mais acionado, o Greg Booker fazendo uma boa temporada, o próprio Mike Evans, Rashee Wright conseguindo correr bem também. Então os Bucks, para mim, com uma defesa que consegue pressionar bem o quarterback, vai conseguir surpreender e vencer o jogo mesmo fora de casa. É um jogo que normalmente aqui teria uma linha de favoritismo bem grande para os Bucks, mas pela circunstância e pelas derrotas recentes de Tampa, o jogo tá com uma vitória simples e no melhor time para mim, eu vou com os Bucks aqui nesse jogo, ok? Jogo de Miami contra Bengals. Cara, o que é? Você viu a análise que eu fiz, né? Tua no frio. E o que foi essa atuação ridícula do Tua? Parece que a temporada dele comandando o ataque de Miami realmente se encerrou. O cara rindo com o time eliminado, as declarações horríveis durante toda a temporada. Ele deu uma perda psicológica grande e de talento e capacidade. Ok que o time teve muitos jogadores lesionados, mas, meu, simplesmente ele chega aqui para essa partida com zero confiança e indo agora para o banco, um ataque que eu acho que vai ter um rebuild grande em Miami. Mais um, né, para o time de uma das franquias que não vem tendo sucesso recentemente na NFL. Do outro lado a gente tem um Bengals também, mais uma vez, baqueado pelo baque de alguns bons jogos e algumas derrotas em jogos decisivos. Também a lesão do Joe Burrow, obviamente, atrapalhou o desenvolvimento do time durante toda a temporada, mas que deu um vislumbre de coisas positivas aqui em termos de um ataque que pode incomodar demais, produzir bastante e conseguir uma vitória diante de um Miami totalmente, né, como diz, nocauteado pelo que foi uma temporada com perda de vestiário, perda de jogadores importantes, perda de praticamente tudo, não sobrou nada pros Betinhas lá de Miami. Vamos com os Bengals, menos 2,5 aqui, uma vitória bem simples, curtinha. Embora os Bengals não sejam muito confiáveis por conta dessa defesa fraca, eu acho que o Miami não consegue fazer nada aqui e vamos com os Bengals nesse jogo, beleza? Jacksonville Jaguars e Denver Broncos. Cara, eu não descarto uma surpresa dos Jaguars aqui, porque esse time está crescendo de produção, está conseguindo bons resultados,
está conseguindo encontrar os recebedores e jogadores importantes crescendo e aparecendo em momentos decisivos, tais quais Travis Etienne e o próprio Brian Thomas. Além do Terrell Ross estar jogando muito melhor do que estava no início da temporada. Então você ter um time em crescimento nessa reta final de temporada é muito melhor do que um time que começou bem e está em baixa, como o próprio Indianapolis Colts, que a gente vai falar. Agora, o Denver Broncos é um time muito sólido. Defensivamente, eles são absurdos. E isso, para um quarterback que lança interceptações em momentos decisivos, como o Trevor Lawrence, pode ser um ponto muito grande. E o Bo Nix, bem ou mal, ele consegue encontrar os seus recebedores, seja o Troy Franklin, seja o Sutton, seja o outro que me fugiu o nome. O Lutz chuta muito bem a bola e os Broncos em casa são um time muito difícil de ser batido. Além de ter a questão climática, que pode estar frio aí, e Jacksonville não está tão acostumado assim. Então, o jogo poderia ser parelho e eu acho que eu até pegaria um handicap aqui dos Jaguars se fosse um jogo em casa. Mas fora de casa, contra os Broncos, caminhando para poder ganhar a divisão. E esse jogo é muito importante para isso, inclusive. Eu vou com os Broncos aqui para poder vencer. Vitória simples aqui, gostei da odd. E vou nessa, beleza? Falcons e Cardinals. Esse é um confronto que poderia ser bastante decisivo em termos de divisão, pelo que esses times estavam prospectados para poder fazer nessa temporada, mas ambos decepcionaram. Falcons minado pelas lesões durante toda a temporada. Drake London não conseguiu ficar saudável durante todo o campeonato, Michael Penix já fora. O Kirk Cousins conseguiu fazer um jogo bom recentemente, conseguiu encontrar principalmente o Bijan, que fez touchdowns, fez muitos pontos aqui, e conseguiu também encontrar alguns recebedores e lançar bem. E o Cousins, tendo mais tempo para poder adquirir o playbook, ele vai entregar aqui o que um quarterback mediano consegue entregar. Enquanto os Cardinals com o Brissett também conseguiram fazer alguns bons jogos. Só que ficou um jogo já meio que manjado, porque ele tem que lançar a bola praticamente o tempo todo, né? Dá 1 milhão de passes, porque ele praticamente não tem jogo corrido, os jogadores todos lesionados, quem entra não consegue se estabelecer ou também machuca, e alguns dos recebedores também, como o próprio Marvin Harrison, também questionavam ir fora durante boa parte da temporada. A defesa ainda com algumas baixas na secundária, ou seja, um time que tem potencial totalmente minado, e o Falcons também com potencial, também minado, mas com peças de reposição melhores e um pouco mais saudável. Então, mesmo num jogo fora de casa aqui, eu acredito que os Falcons podem vencer, inclusive esquentar as coisas na divisão aqui. Eu acho que dá tempo, será? O Falcons venceu os últimos 3, né? É 16, 17, 18, vai a 8 vitórias. Tem que torcer aí para alguns tropeços aí condicionais de Bucks e Pets. Eu acho que dá, não sei se eu tô falando asneira, mas eu acho que dá para poder sonhar e principalmente para poder manter aqui o time na disputa. Então eu vou com o Falcons para poder vencer um Cardinals que está muito fraco defensivamente e mesmo em casa eu acredito que não vence. Um dos grandes favoritos da temporada, talvez o maior deles aqui, seja o Texans e contra os Raiders. E cara, meu amigo, quem tiver de QB lá em Las Vegas vai ser engolido. Essa defesa dos Texans é simplesmente absurda. Esse jogo aqui, pessoal, é um jogo que tende a ser um amasso com os Raiders fazendo 0 pontos. Só que o meu grande ponto aqui é que os Texans, eles têm que vencer, mas mais do que vencer, não pode perder jogadores, né? Para um time que tá com o Wood Marks questionável aqui, ele foi uma das grandes surpresas positivas desse time nessa temporada, estabelecendo o jogo corrido, é se preservar. Então eu acho que os Texans vencem aqui, mas vão administrar bastante o relógio, então assim que eles conseguirem uma vantagem grande, vão acabar sentando em cima dessa vantagem. Então eu espero uma vitória, mas também não espero uma vitória por 30 pontos e tudo mais. O grande ponto é que Las Vegas deve fazer 0, né, diante dessa defesa. E aí, acredito que os Texans conseguem abrir caminho para uma vitória confortável por pelo menos 13 pontos, tá? Nico Collins sendo cada vez mais acionado e de repente, né, ele tava com lá 300, 400 e já pum, você piscou, tá lá 1.001 jardas para ele, já 6 TDs, a conexão com o Stroud cada vez melhor. E cara, Texans tá vindo aqui crescendo de pouquinho em pouquinho, já bateu em alguns adversários muito fortes e nos playoffs esse time, se conseguir jogar em casa, se vencer a divisão, vai jogar é muito embaçado, tá? Essa defesa é totalmente capaz de colocar esse time numa final de conferência ou quem sabe até num Super Bowl. E o Stroud, que embora esteja um pouco mais errático do que foi em temporadas anteriores, já tá lá com seus 15 TDs e quase 2.500 jardas, e ele saudável tende a melhorar bastante o desempenho desse ataque. Se ele for um pouquinho mais protegido, jogo bem estabelecido com o DeMarcus, as recepções com o Collins e essa defesa, Texans tem grandes chances. Então, basicamente é uma aposta contra os Raiders aqui também, pela qualidade dos Texans. Vamos com eles para poder cumprir o handicap, ok?
Para poder finalizar o jogo da tarde aqui da NFL, a gente tem um jogo muito interessante dos Steelers contra os Lions, Steelers brigando pela divisão, uma divisão apertada e conseguindo mais uma vez superar o teto aí de 8 vitórias. Cara, campanha positiva, Steelers dormem sempre abraçados, né? Mais uma aqui para poder garantir e os Steelers têm chance nesse jogo, tá? Vai depender bastante da presença do TJ Watt, porque ele ficou fora no último jogo e ele é um cara muito importante para poder pressionar o quarterback. E a gente sabe o quanto o desempenho do Jared Goff muda quando ele tem muito mais tempo, muito menos pressão. Obviamente isso é uma análise muito rasa, né, falar sobre pressão, porque obviamente vai ser muito mais difícil quando tem o time chegando mais rápido, tem menos tempo para poder pensar, menos tempo para os jogadores inclusive desenvolverem a sua rota. Mas numa análise simplista, né, o Jared Goff, quando ele está pressionado, ele tende a ter números um pouco piores. Mas esse ataque dos Lions, que inclusive é a esperança de botar o time na pós-temporada, ele tem jogadores aqui absurdos, como o próprio Amon-Ra St. Brown, como o próprio Gibbs, que já tá aqui com 1.100 jardas, é um dos grandes corredores dessa temporada, e o time dos Lions consegue também pressionar e incomodar o quarterback. Mas, cara, eu acho simplesmente que a linha, né, tá muito esticada de favoritismo pros Lions. Eu peguei o handicap dos Lions contra os Rams na última temporada, a gente conseguiu ganhar por meio ponto, e vou pegar agora o handicap dos Steelers mais 10, pessoal, para um time que tem essa defesa tão azeitada, para momentos decisivos crescer, com um ataque que também pode incomodar no jogo corrido contra os Lions, a secundária que pode ser encontrada, e a defesa de Pittsburgh, eu acho que pode manter esse jogo próximo a ponto até de surpreender. Então achei o handicap mais 10 muito esticado aqui e vou pegar essa linha dos Steelers contra os Lions em casa, tá? Vou na zebrinha grande aqui, ok? O Sunday Night Football, pessoal, um jogo muito interessante dos Patriots contra os Ravens. Cara, os Patriots e os Bills fizeram um dos jogos mais incríveis de todos os tempos da NFL, cara. Em temporada regular, é um jogo que ficou pra história. Os Patriots chegaram a abrir 21-0 e aí foi uma remontada dos Bills com um jogaço. Foi lindo de ver. Saiu um short, não sei se foi da NFL, alguém que fez, mas contando a história desse jogo e realmente foi cinema, sabe? Se esses times forem pra final e disputarem coisas grandes, esse jogo vai ficar marcado como um jogo, assim, pra muitos anos, né? Espero que ele não passe despercebido pela qualidade que foi. Drake May realmente ele é muito bom, ele consegue encontrar os seus recebedores, o jogo corrido é estabelecido, a defesa é boa, tem equipe especialista que consegue alguns bons retornos, já não foram poucos durante toda essa temporada, mas como eu falei, o time ele carece de experiência para esses momentos decisivos. Eu acho que o jogo contra o Bills mostrou um pouco isso, né? Um time que está acostumado ou com um quarterback acostumado a situações de playoff e outro que não está. Então os Patriots eles estão felizes porque eles estão perto de ganhar a divisão e a prospecção para os próximos anos é muito boa, mas para momentos decisivos, para essa temporada ainda eu acho que falta um pouquinho, e aí a gente tem o Ravens numa crescente de certa forma, depois de muitas lesões, conseguiram vencer o último confronto, estão vivíssimos na divisão e sabem que se quiser ir para os playoffs tem que vencer esse jogo, e um jogo de Sunday Night com Lamar Jackson, com Derrick Henry correndo cada vez melhor, Zay Flowers sendo bem encontrado, a defesa com a volta de jogadores importantes, cara, eu vou confiar nos Ravens para poder vencer esse jogo aqui, e por mais que seja um jogo muito, mas muito difícil mesmo de se apostar, eu vou confiar no time da casa e vou pegar a vitória do Baltimore Ravens aqui contra o New England Patriots, contra os Patriots, e a divisão vai ficar muito embolada, tanto, né, pro lado de New England quanto pro lado de Baltimore, beleza? E para poder finalizar, pessoal, temos aqui o Monday Night Football, que é um jogo dos 49ers contra os Colts. Os 49ers estão aqui, né? Viram a divisão ficar muito apertada com a vitória do Seahawks sobre os Rams na última partida e ainda tem chance de título aqui, porque enfrentam adversários dentro da sua divisão. E agora os 49ers estão cada vez mais fortes fisicamente, com a volta de jogadores importantes, como McCaffrey questionável para esse jogo, com o jogo, o número de jogadores disponíveis para poder jogo recebido com Jennings aumentaram, com a conexão do Purdy com Kittle mais uma vez voltando e sendo muito agressivo, quando os Colts, né, embora tenham feito um jogo bastante digno, a gente pegou um handicap muito esticado diante de Seattle, vão ter aqui um pouco de dificuldade, porque enfrentam uma defesa forte e não tem muito prospecção para um quarterback que consegue lançar aqui por poucas jardas, né? Uma média de 10 jardas, passes curtos. E a grande questão é que o jogo de Indianapolis está bastante manjado, né? Que é basicamente bola no Jonathan Taylor e torcer para ele poder quebrar as linhas e conseguir avançar. Indianapolis pode manter as coisas próximas aqui, e essa é a grande esperança do time. Mas São Francisco, para mim, tem um time que tem grandes chances de playoff,
chances de incomodar, jogadores mais decisivos, mais fortes na defesa para esse momento decisivo da temporada. O viés de queda de Indianápolis é muito grande, então eu vou aqui num handicap curtinho, mas ligeiro, para que os São Francisco 49ers cumpra e vença esse confronto. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para a semana 16 da NFL. E para poder finalizar, meus amigos, eu vou numa múltipla bastante ousada nessa temporada. Eu vou pegar aqui os Eagles para vencerem os Commanders, vou pegar os Bills para vencer os Browns, vou pegar os Bengals para poder vencer os Dolphins, vou pegar aqui também os Vikings para poder ganhar dos Giants, vou pegar os Saints para poder vencer os Jets, vou pegar os Bucks para poder vencer a equipe dos Panthers, vou pegar os Texans para poder vencer os Raiders e vou pegar também os 49ers para poder vencer a equipe dos Colts. Essa cotação total aqui está dando 12,43 e eu acho que a gente tem chances aqui de conseguir acertar e fechar essa temporada com chave de ouro aqui, acertando mais uma múltipla aqui no canal. Beleza, pessoal? Eu sou o Tiquinho. Para mais dicas, me siga no @TiquinhoQA nas outras redes sociais. E para mais aumentadas de NFL, Super Odds e tudo mais, link no primeiro comentário fixado no nosso grupo gratuito. Beleza? Comente com seus palpites também. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.